Gravando, senhor presidente. Obrigado. Bom dia. Iniciando a sessão de julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, do dia 1º de abril de 2025, a qual está sendo gravada e será disponibilizada posteriormente. Todo juiz já confirma a presença do sistema de parte, vou iniciar a sessão no sistema. Temos 5 processos no dia de hoje. Vamos começar os trabalhos em que os patrões estão presentes. Então, começando com o processo de Rafael de Menezes Ávila. É um recurso misto de minha relatoria, vista do Dr. Eduardo Soares de Mello. Perfeito. Eu só vou editar o voto, tá, presidente? Tudo bem. A sustentação oral já foi realizada. Esse processo esteve na semana passada, o Dr. Carlos não estava presente, então eu vou ler novamente meu voto. É um recurso ordinário de ofício, a acusação deixar de pagar o ITCMD e doação por ter atribuído a doação de 3.212.276 cotas do capital social da empresa Lunar Investimento e Participações, valor inferior ao praticado no mercado. A adição primeira instância julgou parcialmente procedente o AIM, limitando a taxa de juros aplicados à Selic. A doutora tramitação fiscal ofertou parecer, propugnando provimento em cujo ofício. Em conformidade à decisão primeira instância, o contribuinte e o responsável solidário interpuseram recurso ordinário e apresentaram em seguintes alegações: violação ao artigo 146 CTN, alteração do critério jurídico, necessidade de registro junto ao órgão competente como requisito de validade da doação de cotas de sociedade limitada, regularidade do TCMD recolhido pelos recorrentes com base na correta data de doação, no caso concreto, impossibilidade de atribuição responsável solidária, caráter confiscatório da multa, impossibilidade de alteração da base de cálculo da penalidade e incidente de juros acima da Selic. O contribuinte responsável solidário apresentaram contrarrazões requerendo não provimento em cujo ofício. A doutora tramitação fiscal manifestou-se pelo não provimento em cujo ordinário. Já foi realizada a sustentação oral, vou passar o voto. Inicialmente, aprecio o recurso de ofício. No sentido do artigo 52, Lei 3.457, jurisprudência firmada no Tribunal de Impostos e Taxas poderá ser objeto de súmula. No caso, a súmula 10 refere à jurisprudência firmada quanto à aplicação de juros previsto no artigo 85 e 96 da Lei 674, com a redação dada pela Lei 1918/2009, que também foi objeto de julgamento pelo órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a redução de um concessionário número tal e pelo STF, custo extraordinário com agravo número tal. Verifica-se assim que a súmula 10 volta a ser juros previsto na lei instituidora do ICMS, o que não é o caso dos autos, uma vez que o imposto em questão é o ITCMD. Assim, a súmula 10 é inaplicável nos casos dos autos. Nesse sentido, decidiu a Câmara Superior processo da ETC 2 40.70.051, 2015, voto vencedor do Dr. Alberto Podigai com ampla maioria. Assim, deve ser respeitada a norma legal válida e vigente eficaz, aplicando-se, portanto, os juros previstos no artigo 20 da Lei 10.705/2000. Pelo exposto com esse do provimento em recurso de ofício para restabelecer os juros originalmente aplicados na autoinflação. No tocante à alegação de violação do artigo 146 CTN, a alteração do critério jurídico, não existe razão aos recorrentes. Inicialmente, observe que o autuado responsável tem a plena liberdade de alegar e juntar documentos que entendem necessários para sua defesa, sendo direito ao auditor fiscal se manifestar sobre tais alegações e documentos. Artigo 36, Lei 3.457, e obrigação do julgador apreciados a fim de formar sua convicção e decidir. Analisando a manifestação do auditor fiscal e a decisão primeira instância, não houve alegada alteração do critério jurídico, mas sim a apreciação das alegações e documentos postos na defesa, que além de contestar a data da doação, insurgiu-se contra o valor considerado pelo fisco. Assim, tanto o auditor fiscal quanto o julgador primeira instância apenas se pronunciaram sobre tais alegações e documentos da defesa, não trazer novos fundamentos ou razões para lançamento de ofício. Ou seja, não houve alteração do critério jurídico nem ofensa aos artigos 9 e 10 do CPC, mas apenas divergência do quanto pretendido pelo autuado. Nesse sentido, verifique-se a decisão recorrida que eu transcrevi aqui no meu voto. Nos termos do artigo 26 da Lei 3.457, os órgãos de julgamento têm a garantia da livre apreciação das provas, que são as apresentadas juntamente com a autoinflação e com a defesa. Artigo 19 da Lei 3.457. O STJ, no EDESP 22.7856, Rio Grande do Sul, relator ministro Joaquim Delgado expôs.
O não acatamento das argumentações e dos recursos não implica omissão, pois que o julgador cumpre apreciar o tema de acordo com o que reputar atinente à lide. Destarte não está obrigado a magistrado a julgar a questão posta em seu exame de acordo com o pleitear para as partes, mas sim com seu livre convencimento, utilizando os fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação entender aplicável ao caso concreto. Assim, trata-se de inconformismo decidido que na causa de nulidade. Deste modo, vai ser delegado na violação do artigo 146 CTN. Só um momentinho só. A dissimulação posta pelo auditor fiscal em sua manifestação decorre dos argumentos e alegações da defesa, ou seja, é consequência desta, contraditório, não havendo inovação criada pelo fisco no lançamento de ofício, e não se verifica que a decisão recolhida tenha sido utilizada de tal termo para sua decisão. Então, o destaque não colher a pretensão dos recorrentes. No mérito, aprecia em conjunto as alegações dos recorrentes. O instrumento particular da sétima alteração do contrato social expõe que, abre aspas, tem entre si justo e contratado a doação de 2.212.236 cotas da empresa Lunar, por Stefano de Benizávila para Rafael de Benizávila, assinado ambos em 2 de 5 de 2019 e registrado na JUSESP em 26 de 8 de 2019. Diversamente, o alegado não se tratou de mera pretensão de doação, uma vez que o que foi pactuado foi a doação, não apenas a pretensão para tanto em contrato. O artigo 538 do Código Civil dispõe que considera a doação ou contrato que uma pessoa, por liberalidade, transfere seu patrimônio, bens ou vantagens para o de outra. De acordo com o referido documento, Stefano Menezávila e Rafael Menezávila passam a deter 50% cada um do capital social da empresa. Anteriormente, Stefano Menezávila possuía 96,93% e Rafael Menezávila 3,17%. Conforme folhas 162, assinado em 12 de 6 de 2019 e registrado na JUSESP em 24 de 7 de 2019, houve a distribuição de dividendos de 35 milhões, divididos igualmente entre Stefano Menezávila e Rafael Menezávila, ou seja, já considerando a doação que estabeleceu que cada um detém 50% do capital social da empresa. Assim, antes mesmo do registro da JUSESP do instrumento particular da sétima alteração do contrato social, ocorrido mais de 3 meses após a assinatura do documento, o autuado já usufruiu da doação, recebendo 50% de dividendos, ou seja, a doação já produziu efeito entre as partes e mesmo entre terceiros, com o registro da ata da reunião dos sócios realizada em 12 de junho de 2019. Deste modo, não é possível considerar a pretensão de que a doação somente se perfez na data do registro do instrumento particular da sétima alteração do contrato social, ocorrido mais de 3 meses após a assinatura do documento e anteriormente a distribuição de dividendos, que já considerou a doação realizada. O Código Civil estabelece que, artigo 541, a doação far-se-á por escritura pública ou instrumento particular. Assim, a despeito do registro ocorrido em 26 de 8 de 2019, como exposto acima, o instrumento que estabeleceu a doação já surtiu efeitos perante o autuado e responsável solidário, ou seja, o fato gerador do imposto ocorreu em 2 de 5 de 2019, data em que foi assinado o contrato que estabeleceu a doação. O lapso temporal entre o formal registro na JUSESP a cargo dos próprios interessados não altera os fatos materialmente ocorridos, como a distribuição dos dividendos de acordo com a doação realizada. Observe a jurisprudência do STJ no agravo regimental do RESP 139.8155, relator ministro Benítez Gonçalves. Ao ter a jurisprudência da Corte executada por não ter contribuído à obrigação fiscal em desfavor da regulação, não pode subverter em seu favor as disposições contidas na lei, forçando uma interpretação que beneficia a sua própria torpeza. Isso vai contra o princípio incuspido na teoria do direito, que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. O artigo 1º da Lei 934/94 dispõe que o registro público das empresas mercantis e atividades afins, observado a disposição da lei, será exercido em todo o território nacional, de forma sistêmica pelos órgãos federais, estaduais e distrital, com as seguintes finalidades: dar garantia, publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos das empresas mercantis, cadastrar as empresas nacionais e estrangeiras, proceder à matrícula de agentes auxiliares do comércio. Assim, os registros da JUSESP são relativos aos atos relativos à pessoa jurídica e agentes auxiliares do comércio, ou seja, não versam sobre atos particulares praticados entre pessoas físicas, como a doação em questão. Ademais, observa a decisão da Câmara Superior no processo da ETC1, 4064-405-2016, relator Dr. João Carlos Silac. Diz o seguinte: também no contrato de doação por instrumento particular, os contratantes são obrigados a efetuar recolhimento antes da celebração, e mencionar seu contexto, a data, o valor e demais dados da guia respectiva. Diz ainda, o fato de gerador ter CMD, entretanto, ocorre anteriormente, independentemente da realização das atividades previstas referidas à lei,
por ocasião da celebração contra a doação. No presente caso, o TCMD incidiu no momento da assinatura do instrumento particular de transferência de propriedade de cotas das sociedades empresariais. Estabelecido o fato gerador do imposto 2 de 5 de 2019, os atos posteriores não influem na determinação base de cálculo, uma vez que o artigo 15 da Lei 10.705 estabelece que ele é considerado nadado contra a doação. O artigo 17 do Decreto 46.655 de 2002 dispõe que, no caso de móvel ou direito não abrangido disposto no artigo anterior, a base de cálculo é o valor corrente de mercado, na data da transmissão do ato, da transmissão ou do ato translativo. A base de cálculo utilizada pelo fisco não mais reparos, uma vez que foi obtida de acordo com ou não contestado o patrimônio líquido da empresa em 30 de 4 de 2019, o último período anterior à doação, 2 de 5 de 2019, registrado no CESP. Então, de start não ocorria a pretensão recorrentes. Contém possibilidade da atribuição responsável solidária na legislação recorrente. No processo da ET 10, 40, 38, 072, 2014, a Câmara Superior do voto vencedor do Dr. Aros Campos Simões expôs. Além das possibilidades subjetivas elencadas no artigo 8º da Lei 10.705, 2010, com fundamento no artigo 134 CTN, temos as possibilidades subjetivas suportadas pelo interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal, como artigo 124, inciso 1 do CTN. Assim, é aplicável o artigo 124, inciso 1 do CTN, que, conforme folhas 1, encontra expressamente indicada na capitulação da responsabilidade. No caso dos autos, entende que o auto do responsável solidário Stefano Menes Ávila, de aprovar ato comissivo a distribuição de dividendos de acordo com o instrumento particular da 7ª alteração do contrato social, antes mesmo de eu levar a registro ato omissivo, de modo que, assim, o cálculo do imposto se desse posteriormente à doação, como diminuição a base de cálculo para redução do patrimônio líquido da empresa em face da referida distribuição de dividendos, demonstra o interesse comum na situação que constitui o fato gerador do TCMD, como previsto no artigo 124, inciso 1 do CTN. A redução do imposto beneficia, uma vez que o responsável Stefano Menes Ávila pode ser instado a recolher o ITCMD devido, de acordo com o artigo 8º, inciso 3 da Lei 10.705. Assim, entendo que resta caracterizar o interesse comum do responsável Stefano de Menes Ávila. Destaque mantém a responsável solidária de Stefano Menes Ávila. Quanto à delegação confiscada da multa, a matéria já está pacificada na Câmara Superior do STIT, como exposto no processo da ETC 2, 2469, 32 de 2011, relator Dr. Aros Campos Simões, transcrito no meu voto. Quanto à atualização da base de cálculo da multa, observo que ela é aplicável à Lei 10.705, 2000, ou seja, não é a Lei 6374 que previu a referida atualização. Então, destaque da regulamento em curso com matéria e finalizando meu voto, conheci e neguei por muito ordinário. O processo é em vista pelo Dr. Eduardo. Então, a leitura. Perfeito, presidente. Vou proceder à leitura do meu voto. E de vista do processo, para melhor examinar a questão em enfoque. As partes autuadas, senhor Rafael de Menezes Ávila, e o responsável solidário, senhor Stefano de Menezes Ávila, hora recorrente, sofreram a lavratura do presente auto com a seguinte acusação fiscal. Aí transcrevo a acusação. A acusação fiscal diz respeito, portanto, à falta de pagamento do TCMD, doação, em virtude da atribuição à doação de 3.212.276 cotas do capital social da pessoa jurídica Lunar Investimentos e Participações Limitadas, CNPJ tal, de valor inferior ao praticado no mercado. Aí eu digo que o ilustre relator ele deu provimento ao recurso de ofício, que trata de juros de mora sobre o débito fiscal, e negou provimento ao recurso ordinário. Em que pese o consistente voto do ilustre relator, ouso discordar do mesmo pelos motivos aduzidos a seguir. As recorrentes, na apresentação da defesa de folhas, se insurgiram em relação à apuração do valor patrimonial considerado pela autuação fiscal. Nesse sentido, sustentaram a realização da doação em 26 de agosto de 2019, recolhimento no dia anterior, com base no patrimônio líquido da Lunar apurado no balanço patrimonial na mesma data. Por outro lado, a decisão recorrida levou em conta o valor da cota patrimonial da aludida pessoa jurídica, com esteio no patrimônio líquido declarado em R$ 44.647.816. O julgador singular teria considerado elementos probatórios para a razão de decidir, se insurgindo em relação à regularidade dos atos, negócios realizados pelas recorrentes, senhores Rafael e Stefano.
A fundamentação da decisão se distingue da fundamentação levada a cabo pelo autor do feito, normalmente porque este último se refere apenas à data da efetiva realização da doação das mencionadas cotas, com repercussão na identificação da base de cálculo do TCMD. Questiona unicamente o valor adotado pelas recorrentes. Sequer menciona a dissimulação de atos por parte das recorrentes na fundamentação da autuação fiscal. Dito de outra forma, e diferente do que manifesta a decisão recorrida, o trabalho fiscal não levanta celeuma a respeito da regularidade ou não dos atos e negócios realizados pelas recorrentes. O expediente do julgador monocrático, data vênia, implica indevida alteração do critério jurídico do lançamento de ofício, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico. Em outros termos, caberia à decisão recorrida debruçar sobre a data da realização da doação em comento, considerando o registro do respectivo documento, ao invés de questionar os atos realizados pelas recorrentes. E aí, quando eu faço menção a debruçar sobre a data da realização da doação, né, para as recorrentes seria a data do registro na JuSesp, 26 de agosto de 2019, para a fiscalização a data de 2 de maio do mesmo ano. Inadvertidamente, foi o que ocorreu no caso vertente, uma vez que o julgador singular inovou o fundamento da autuação fiscal ao externar que, abre aspas, a convicção do fisco é de que foram praticados atos ou negócios jurídicos com a finalidade de dissimular a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, evitando assim o pagamento do imposto devido, fecha aspas. Como bem sinaliza o recurso ordinário, abre aspas, o agente administrativo responsável pelo julgamento não pode interferir ou descaracterizar a fundamentação do ato para alterar ex officio seus elementos originários, cabendo-lhe apenas o exame da validade do lançamento fiscal. Tão somente pode afirmar válido ou não o ato administrativo que constitui o crédito tributário, devendo cancelá-lo caso chegue a resposta negativa, fecha aspas. Oportuna transcrição do artigo 146 do CTN, porque a regra nele contida proíbe que o julgador altere o fundamento da autuação fiscal, ou seja, modifique o critério jurídico da autuação. Reproduzo esse dispositivo legal, digo eu. Revela-se impertinente, sob o ponto de vista jurídico, as alterações promovidas pelo julgador monocrático, pois resultará em usurpação de competência da autoridade administrativa lançadora por parte da autoridade administrativa julgadora e violação do princípio da segurança jurídica. Deve ser preservada a dissociação da figura da autoridade lançadora com a autoridade julgadora, não permitindo dessa forma a atribuição para que o julgador tributário promova alterações relacionadas ao critério jurídico do lançamento de ofício, pois, do contrário, estará configurada, repita-se, usurpação de competência, além da violação do princípio da segurança jurídica, postulado esse que deve permear as relações jurídicas tributárias. Aí, nesse sentido, eu trago as lições da professora Marielbe Queiroz. A inovação dos contornos do lançamento de ofício é repudiada pela doutrina, conforme as lições de Fábio Soares de Mello, né? E aqui ele entende que, havendo esse expediente da decisão no âmbito administrativo, a mesma é considerada eivada de vício insanável e aí impõe-se a sua anulação. Digo, compete à autoridade competente, em sede de julgamento, apenas examinar a legitimidade do lançamento de ofício decorrente da lavratura do auto de infração, traçando a relação de pertinência entre seus respectivos elementos, a situação fática concreta atribuível ao sujeito passivo e o embasamento jurídico adotado, por meio da observância dos preceitos superiores e legalmente previstos. As funções administrativa e executiva, lançamento de ofício em razão da lavratura do auto e providências atinentes à retificação do lançamento de ofício, e a função de julgamento, decisão atinente à legitimidade do lançamento de ofício, não se confundem, havendo impertinência no concomitante exercício de competência para julgar e para promover inovações relacionadas ao lançamento de ofício. No âmbito do processo administrativo tributário, a função de decidir compreende: 1. Manter integralmente o lançamento de ofício. 2. Manter parcialmente o lançamento de ofício. 3. Cancelar ou decretar a insubsistência do lançamento de ofício. Ou 4. Converter o julgamento em diligência. Não compete ao julgador tributário promover ou determinar que sejam providenciadas alterações ou modificações no lançamento de ofício decorrentes da adoção de novo critério jurídico, especialmente porque,
envolvem típicas providências atinentes ao próprio lançamento de ofício. Reitere-se que o lançamento de ofício é atividade privativa da autoridade lançadora competente. Artigo 142 do CTN. Entendimento distinto, além de não atender a um dos requisitos essenciais da validade do ato administrativo, sujeito de competência, diz respeito aos princípios da legalidade e da segurança jurídica. Em face do exposto, conhecido o provimento ao recurso ordinário, para anular a decisão recorrida, determinando o retorno do processo à instância ACO para novo provimento jurisdicional, desta vez sem o referido vício, mas com fundamento, na hipótese do novo deciso entender pela procedência do auto lavrado, fundamento condizente com aquele contido na autuação fiscal. Pelo teor do presente voto, deixo de manifestar sobre o recurso de ofício e que diz respeito à incidência dos juros de mora sobre o débito fiscal. É assim como voto, presidente. Agradeço, doutor Eduardo. Pedi licença, doutor Eduardo, eu vou manter meu voto. Eu entendi que não há essa alegada alteração de critério jurídico, uma vez que houve apenas a apreciação dos documentos trazidos na defesa. Então, os votos estão registrados, o processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Iniciada a votação, foi uma votação dividida, prevaleceu meu voto. Então, o recurso ordinário de Rafael de Menezes foi conhecido e não provido, e o recurso de ofício da Cefaz foi conhecido e provido. Agradeço, presidente, doutor Nicolas, um bom dia. Presidente, doutor Eduardo, demais, muito obrigado, boa sessão. Só um momentinho só que eu vou fazer o registro do voto vencedor. Doutor Inácio, não sei se você viu, o advogado que representa a MRH chegou e acabou de informar aqui no chat que ele vai só acompanhar o julgamento, Okay. né? Eu vi esse questionamento, como a gente está no meu julgamento, eu não respondi. Justamente, Doutor Walter questionou a ordem. Então, primeiro a gente vai fazer os processos em que a pessoa constitucional, né? Mais ou menos de acordo com que os patrões entraram na sessão. Então, o processo do Dr. Walter provavelmente deve ser o quarto a ser julgado. Tá? Já julgamos o primeiro. Vamos passar para o processo de Cervejaria Petrópolis. É um recurso ordinário, relator do Dr. Eduardo Soares de Melo, e houve vistas minhas. Presidente, eu não sei se você faz menção ao meu voto, e aí bastaria a sua leitura, ou é bom eu ler o voto como relator? Eu não... Deixa eu só ver como é que está. Bem, doutor Eduardo, se quiser fazer um breve resumo, porque a questão de mérito é uma só, né? Que vai ser discutida, porque o doutor Carlos não estava presente na sessão passada. Tá. Eu vou tentar resumir, que eu não lembro os detalhes. Quando eu tenho, às vezes, tempo, eu leio antes, daí eu sintetizo na hora de ler. Então, só um segundo, presidente. Só um segundinho. É a classificação fiscal, né? Isso. Porque a questão de mérito é única, praticamente, né? Então,
Então, tentando rápido lembrar resumo. aqui, falta de pagamento de imposto, acusação, né, item 2 ou 1, é por erro de aplicação da alíquota, né, uma questão de classificação fiscal. O item 2, também a mesma coisa, mas o que se cobra é o ICMS-ST. Aí o fisco entende que deveria aplicar NCM 2208, 9000, então vou me referir fica mais fácil, 9000, com a alíquota de 25%. Né? E no caso, as bebidas comercializadas são a Cabaret Ice e a Blue Spirit Ice. E a recorrente entende que a classificação é outra, né? Seria de final 0090, com alíquota não de 25%, mas 18%. A decisão recorrida, ela entendeu que a decisão recorrida acompanha o entendimento adotado pelo trabalho fiscal ao externar sinteticamente o desacerto da consideração da posição 0600, uma vez que essa posição só descreve algumas bebidas fermentadas, ou, e aí dá uns exemplos, misturas de bebidas fermentadas ou fermentadas com não alcoólicas. E aí diz o seguinte, né, a decisão, pelo fato das bebidas terem, entre outros, né, a bebida fermentada, o saquê, com destilada, a vodka e cachaça, não daria para aplicar na posição de final 0090, porque envolve bebida, ambas bebidas alcoólicas. Aí tem o entendimento fazendário. Deixa eu já trazer aqui o que interessa mais no meu voto. Não se questiona a comercialização de produtos resultantes na mistura entre alcoólicas, né, fermentada e destilada. Isso porque o produto Cabaret Ice, ele apresenta, e aí claro que eu dou uma descrição um pouco mais detalhada, mas o saquê e a vodka, e o Blue Spirit, o saquê, a vodka e a cachaça. Então são misturas de bebidas alcoólicas, saquê e vodka, Cabaret Ice, saquê, vodka e cachaça, ou Blue Spirit. Aparentemente não haveria como enquadrar os produtos na posição 2206, que é a alíquota de 18%, tendo em vista a descrição só de bebida alcoólica com não alcoólica. Da mesma forma, o texto da posição NCM 2208 tão somente descreve aguardentes, licores e outras bebidas espirituosas, que são com álcool, né? O que significa dizer que não enuncia expressamente a inclusão de produtos, fruto da mistura de alcoólicas na classificação fiscal. Não há, portanto, posição da NCM que descreva a mistura de bebidas alcoólicas, como parece ser o caso vertente, para a consequente classificação fiscal. Em cenário, aí eu vou ler esse final porque é importante, em cenário como esse, em que em um primeiro momento haveria a possibilidade de classificação em mais de uma posição, no caso concreto, as posições 2206 e 2208, a regra contida nos itens, né, ou nas regras 3 e 3A, das regras gerais para interpretação do sistema harmonizado, previstas no decreto que aprova a TIP, que determina que prevaleça a posição mais específica em detrimento da mais genérica, estabelece o seguinte. Aí vem, quando parece que a mercadoria possa se classificar em mais de duas posições, a classificação deve ser a seguinte. Aí vem o 3A. A posição mais específica prevalece sobre as mais genéricas. A mesma regra vislumbra hipótese em que cada posição se refere a apenas uma parte da matéria, que constitui o produto. Aí, então, qual que é? A regra está no 3A, né, dizendo que ambas as posições são igualmente específicas. E aí eu descrevo essa regra. Esse cenário se perfaz no caso concreto, porque, enquanto a posição 2208 trata de uma parte do produto misturado, né, o Cabaret Ice e o Blue Spirit, ou seja, uma parte que é a bebida destilada, a posição 2206 também diz respeito a outra parte do produto, que é a bebida fermentada. Então, a gente tem essa celeuma. Nesse contexto, se aplica o 3B, né? E o 3B ele fala o seguinte, os produtos misturados, aí é a parte mais que eu destaco, que é o que nos interessa, classificam-se pela matéria o artigo que lhes confira a característica essencial. Então, quando você tem uma parte numa classificação e outra na outra, você vai ver qual é a característica essencial. Em controvérsia, digo eu, a predominância da bebida fermentada, saquê na composição do Cabaret Ice, né, 57%, no Blue Spirit,
55,57%, o que requer, em conformidade com o que dispõe a regra 3B, o enquadramento na posição 22060090, entre aspas, outras. Trata-se, reitere-se, de posição fiscal relacionada a bebidas fermentadas, como é o caso do saquê, que por sua vez prevalece, isso é, integra maior percentagem, né, a gente fala em essencialidade, na composição das bebidas comercializadas. Para que não remaneça a dúvida, reproduzo as posições 220600 e 22060010 e também a 22060090, essa última em que se enquadram as bebidas vendidas. Aí eu descrevo e digo, considerando a inconteste prevalência, maior quantidade do saquê nas bebidas destiladas, vodka e cachaça, que igualmente fazem parte dos produtos fornecidos pela recorrente, revela a fragilidade assertiva, desprovida de juridicidade, de que a adição de volume significativo de vodka nas referidas bebidas fundamentaria a classificação fiscal distinta da pretendida pela recorrente. Então, o que eu entendo é que, independente da quantidade de vodka, você tem uma quantidade mais significativa do saquê. Então, você tem uma essencialidade aí mais substancial do saquê e esse elemento decisivo para enquadramento na posição da NCM. Digo, a inequívoca inferioridade da quantidade de bebida destilada, vodka, ou se preferir, a inconteste superioridade de quantidade de bebida fermentada, saquê, nos produtos em análise, é elemento decisivo para a classificação fiscal, ou seja, o 22060090, conforme a regra 3B. Dessume o correto expediente adotado pela recorrente, que aplicou 18% na base de cálculo do ICMS, operação própria e ST. E aí, por isso, eu dei provimento ao recurso ordinário. Foi esse o meu voto, presidente. Agradeço, doutor Eduardo. Vou passar então o meu voto. Pedi vice presidente para analisar melhor o voto do relator, cujo bom elaborar relatório e peço licença para adotar. No mérito, o mérito da controvérsia reside em determinar a classificação fiscal NCM dos produtos bebida mista Ice e bebida mista Cabaré. A recorrente utilizou do NCM 22060090, cuja alíquota aplicável é de 8%, e o fisco entende que o correto ser o NCM 22089000 com aplicação da alíquota de 25%. Trata de produtos formulados com misturas de bebidas que, segundo os laudos apresentados pela recorrente, o Cabaré Ice tem informação de 5% de teor alcoólico, 57,7% de saquê, 41,93% de vodka e 2,5% de cachaça, soda, açúcar e outros ingredientes. E o Blue Spirit Ice tem informação de 5% de teor alcoólico, 57% de saquê, 43% de vodka, soda, açúcar e outros ingredientes. O pretendido NCM 22060090 não alcança os referidos produtos, uma vez que a determinação do seu gênero, 260600, não prevê a mistura com destilado, álcool etílico não desnaturado, mas apenas entre bebidas fermentadas com bebidas não alcoólicas. Então, transcrevi aqui meu voto, o NCM 2206.00. Assim, a referida classificação somente pode ser utilizada quando não há bebida destilada, álcool etílico e sua composição, não importando a proporção. Note que o decreto 6.871/2009, citado recorrente, prevê a mistura de bebidas fermentadas, ou seja, sem destilado, é que pode ser denominado fermentado de frutas misto. Assim, a mistura com destilado, álcool etílico, não pode ser considerada como bebida fermentada. E havendo bebida destilada, o produto deve ser classificado na posição 2208 NCM, por abranger o gênero do produto, inclusive a mistura com outras bebidas. Transcrevi aqui o meu voto, o NCM 2208. Nesse sentido, expôs a solução de consulta número 98.035 COSIT, citada pelo físico, que está a situação fática identificada nos autos. E o seguinte, mercadoria bebida mista gaseificada tipo Ice, com teor alcoólico de 5,5% de volume, pronta para consumo, resultando da homogeneização de, entre outros ingredientes, bebida destilada e bebida fermentada, saquê. A similitude fática com os presentes autos é evidente, pois o teor alcoólico é próximo, cuja formulação possui bebida destilada, como a vodka, cachaça e bebida fermentada. Ainda, a solução de consulta 98.035 de COSIT expõe. Neste ponto, é destacar que os ingredientes da bebida existem de 2 destilados, destilado alcoólico 5 câmaras de açúcar e aguardente elaborada, e uma bebida fermentada, saquê. Destaque estando aqui configurar uma mistura de bebida destilada com bebida fermentada, o produto em análise não está especificamente referenciado
em nenhuma das posições do capítulo 22, e por isso, em consonância com a RGI 11, resta-lhe o abrigo do texto, aguardentes, licores e outras bebidas espirituosas, na posição 2208 do NCM. Diz ainda, com base na regra geral de interpretação do sistema harmonizado, e considerados, com base nas regras gerais de interpretação do sistema harmonizado, o produto objeto dessa consulta formado nesse processo classifica o NCM 2208-9000. Não obstante os laudos apresentados pela recorrente, a competência para determinar a classificação dos produtos é da Receita Federal do Brasil. Nesse sentido, a resposta à consulta tributária 26.400/2022 expôs. A classificação fiscal de determinado produto segundo as normas da nomenclatura comum do Mercosul é responsabilidade do contribuinte e a análise compete à Receita Federal do Brasil. Start pedindo licença ao legislador de vista quanto ao seu posicionamento para entender que os produtos em questão devem ser classificados em NCM 2208-9000 de acordo com o fisco. Quanto ao alegado efeito consultatório da multa, a matéria está pacificada na Câmara Superior e trago jurisprudência da Câmara Superior nesse sentido. A matéria relativa a incidente de juros sobre a base de cálculo está pacificada também por meio da súmula 13. Os juros já foram aplicados à equivalência da taxa Selic, uma vez que as inflações são posteriores a 1/1/2017. Então, pelo exposto, eu conheci e ninguém por meu curso ordinário, é assim que eu voto. Só falta a confirmação do registro do Dr. Eduardo. Só um segundo, presidente. Confirmado. Obrigado. Muito bem, os votos estão registrados, o processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Iniciada a votação, foi uma votação dividida, então prevaleceu o meu voto. Então, o recurso diário de Cerveja Petrópolis S.A. foi conhecido e não provido. Agradeço a doutora Ianca, um bom dia. Dia, conselheiros, obrigada. Até mais. Até mais, obrigado, bom dia. Só um momento que eu vou fazer o registro do voto vencedor, o resultado da votação. Passar para o processo de cooperativa de produtos de cana-de-açúcar e álcool do Estado de São Paulo, recurso ordinário até o Dr. Eduardo Soares de Mello. Só um momento que eu vou fazer o registro da presença do patrono. Muito bem, doutor Eduardo, já é possível disponibilizar o voto? Tá. Deixa eu só editar o voto, só um segundo.
Bem, eu registrei o voto, eu só indago se o patrono ele vai fazer a sustentação oral ou se ele vai só acompanhar, para saber se eu fico no relatório, no relato da infração, ou se eu já me estendo. Bom dia, senhor presidente, doutor Eduardo, bom dia. Bom dia. Eu só vou acompanhar o seu voto, eu não vou fazer sustentação oral, não. Obrigado. Perfeito. Então já vou ler o voto inteiro. Bem, então eu transcrevo aqui as acusações fiscais, são duas, né? Trago o histórico do trâmite processual e aí digo: as acusações fiscais dizem respeito, portanto, e aí o item 1, elas são muito parecidas, né? Falta de pagamento de ICMS em razão de documentos fiscais emitidos com fins específicos de exportação, apresentando específicas quantidades de mercadorias não averbadas na DUE, que é a Declaração Única de Exportação. E aí você tem as informações no anexo A, trazido pelo trabalho fiscal. E também falta de pagamento do imposto estadual, né, a mesma situação, documentos fiscais emitidos com fim específico de exportação, sem averbação na mesma declaração, de sorte a demonstrar a inexistência de exportação no prazo legal. E aí vem as informações no anexo B e documentos trazidos pelo autor do feito. Esse é o item 2. A recorrente foi instada a se manifestar durante o trabalho fiscal para a comprovação das exportações e ou justificativa da ausência das aludidas averbações. Para ser mais preciso, o dessume da notificação, e aí eu trago o número da notificação em que folhas ela está no processo, a solicitação de apresentação de documentos comprobatórios de exportações ou de comprovação de recolhimento do imposto estadual em consonância com o 445 do regulamento do ICMS, tendo em vista, 1, a ausência de averbação de exportação e 2, as identificadas divergências em relação às quantidades e valores constantes das respectivas DUEs, não obstante a averbação de exportação. A recorrente admite expressamente perdas, evaporação do álcool etílico e quebras, açúcar, naturais sofridas nas operações de transporte e armazenamento das referidas mercadorias no trajeto para exportação, sustentando a conformidade de tal circunstância com a legislação pertinente. Aí digo eu, não basta para a fruição da desoneração tributária e imunidade a mera destinação dos produtos ao exterior, sendo imperiosa a efetiva remessa para outro país. O que se perdeu na logística de transporte, na utilização de modais, não pode ser considerado como realmente enviado a país estrangeiro e, por essa razão, com o gravame tributário afastado. Por outro lado, não se cogita a configuração da hipótese de incidência do ICMS nas perdas naturais do produto, no seu deslocamento, transporte, até porto ou aeroporto para exportação. Fundamento assertivo é com as seguintes considerações. Aí eu reproduzo o 155.2 da Constituição Federal, né, que trata da regra matriz do ICMS, e digo, o ICMS incide destarte sobre operações relativas à circulação de mercadorias. Em outras palavras, não diz respeito a simples mercadorias ou qualquer tipo de circulação, abarcando apenas o negócio jurídico mercantil. O significado de operação é esclarecido nas preciosas lições de Geraldo Ataliba e Kleber Giardino. Aí eu transcrevo. Em outra oportunidade, Geraldo Ataliba procedeu à percussiente análise acerca do mesmo vocábulo, operações, elemento da materialidade do ICMS. Reproduzo. As operações, portanto, consubstanciam negócios jurídicos implicadores de fatos geradores do ICMS, obrigação de dar em alienação. É um ato jurídico com a transmissão de um direito, posse ou propriedade, relativo a mercadorias, venda, troca, dação em pagamento. No que concerne a expressão circulação, e aí trago também as palavras do professor Paulo de Barros Carvalho. Digo, fundamental registrar a irrelevância jurídica no que atina ao ICMS da circulação meramente física, simples deslocamento físico de bens, uma vez que o imposto estadual recairá apenas sobre a circulação jurídica, em que há transferência de titularidade de bens e mercadorias. No que se refere ao vocábulo mercadoria, integrante da materialidade do ICMS, aí eu trago as lições do professor Aliomar Baleiro. Digo eu, mercadoria é bem corpóreo ou virtual utilizado pelo contribuinte do ICMS
em suas atividades e que tem por escopo a distribuição para consumo, compreendendo-se no estoque da empresa. Referidos elementos, circulação, operação e mercadoria, estão vinculados e devem ser considerados em seu aspecto jurídico no âmbito da tributação. Nesses termos, não há que se falar em circulação, operação e mercadoria em relação à perda natural dos produtos destinados à exportação, uma vez que não se perfizeram os aspectos da regra matriz de incidência do ICMS. Em decorrência da perda, quebra natural dos produtos da recorrente, com destino à exportação, sequer houve a transmissão de titularidade dos mesmos, não ocorreu mutação patrimonial para a concretização da circulação jurídica, aspecto da materialidade do imposto estadual. Essa circunstância revela a carência de juridicidade na exigência e cobrança do imposto estadual em face da recorrente. Fundamental ponderar que há quase 3 décadas, desde agosto de 96, o STJ editou a súmula 166. Aí eu trago a súmula, todos nós conhecemos. O próprio Supremo já havia se manifestado pela não consideração do ICMS na existência de operação mercantil, ausência de transferência de titularidade, como é o caso, e aí eu trago aqui específico o tema 1099, né, tese de repercussão geral. E aí reproduzo parte desse julgado. A jurisprudência, portanto, já sedimentara a postura quanto à imprescindibilidade da operação mercantil, circulação jurídica de mercadoria com transferência de sua titularidade, para incidência do ICMS, aplicando-se o sacramentado entendimento dos tribunais superiores para hipóteses como a transferência de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte titular, a perda, quebra natural do produto destinado à exportação, perda decorrente de fenômeno da natureza, exemplo, enchente, decorrente de chuvas no estabelecimento comercial ou industrial, furto, roubo, etc. Não se faz, ou sequer se faria necessária menção ao julgado do STF na DC 49, que eu vou resumir um pouco o que eu escrevi, porque o entendimento da Corte Suprema na externado apenas confirmou que a jurisprudência já sinalizava também contigo o pensamento doutrinário. Em que pese a norma do artigo 445.2 do Regulamento do ICMS de São Paulo, dispor acerca da obrigatoriedade do recolhimento do ICMS na não efetivação da exportação, abre aspas, em razão de perda da mercadoria, qualquer que seja a causa, fecha aspas, aí eu digo, é patente sua ilegalidade, porquanto confronta o ordenamento jurídico, no caso, o artigo 1º, inciso 1º da Lei Paulista do ICMS e o 1º, inciso 1º do Regulamento de São Paulo, segundo o qual o ICMS incidirá sobre operação relativa à circulação de mercadoria. Depende das folhas 75 a 81 do processo, resposta à notificação do contribuinte em que, de forma detalhada, foram demonstradas as perdas de produtos durante o processo de exportação. A recorrente, aliás, bem esclarece que as operações mercantis representadas na nota fiscal 150048 foram embarcadas e que o aludido documento não foi averbado na retificação da DOE, por estar relacionado à substituição de notas com o processo de averbado. No que concerne às notas 175350 e 184175, esclarece que as mesmas dizem respeito à complementação de preço das notas 175339 e 18630. Anoto que específico dever, no caso, escrituração no livro Produção Diária e Guia Prático FD ICMS-PI, campo perda, na forma exposta no artigo 4º, parágrafo único do Decreto-Lei 56 de 66, consubstancia, a meu ver, formalismo, ou seja, simples dever instrumental de índole tributária a cargo da recorrente e que não pode redundar na cobrança do imposto estadual, como se a circunstância fática não houvesse ocorrido. Por conseguinte, a inexistência do registro não tem o condão de descaracterizar as perdas por evaporação de álcool etílico e as quebras de peso de cana-de-açúcar, né, do açúcar, sofridas no manuseio e transporte desses produtos para exportação. Tecidas essas considerações, reconheço a ilegitimidade da exigência do ICMS incidente sobre as diferenças de quantidades de mercadorias constantes dos anexos A e B superiores ao limite legal. Caso seja vencido pelos meus pares, anoto o respeito do agente fiscal de rendas competente ao artigo 66 da Lei 10.836 de 2003, à medida que cobra tributo atinente às perdas que suplantam 1% dos produtos endereçados à exportação.
Como bem delineado na decisão recorrida, se extrai do relatório circunstanciado a consideração do percentual de perda permitido na legislação federal, inclusive com reprodução de julgado do TJ de São Paulo. Com efeito, o dispositivo legal em apreço reza o quanto segue. As diferenças percentuais de mercadoria a granel, apuradas em conferência física dos despachos aduaneiros, não serão consideradas para efeito de exigência do imposto até o limite de 1%. Caso meus pares presumam a realização de operações mercantis internas, ou seja, não reconheçam ali que houve exportação, que não foram justificadas as perdas, e na ocorrência desse tarde de exportações, ou seja, reconheçam, presumam a realização de operações internas nos links do artigo 23, parágrafo 3º da Lei 6374, pela ausência de averbação em DUE das notas fiscais eletrônicas de remessa de mercadorias com propósito de exportação, externo o acolhimento, eu externo o acolhimento, a pretensão da recorrente para a redução da base de cálculo do açúcar cristal, tipo VHP, culminando na carga tributária correspondente a 7%, em detrimento da aplicação da alíquota de 18% sobre o valor das operações mercantis. Não palmilho, data vênia, o posicionamento fazendário quanto ao afastamento da redução da base de cálculo do ICMS, carga tributária equivalente a 7%, em contraposição à alíquota de 18% sobre o valor das operações mercantis, nas operações com açúcar cristal, tipo VHP, sob a assertiva da imprescindibilidade de comprovação de entradas e saídas acobertadas por documento fiscal próprio e com escrituração regular, nos termos do artigo 3º, inciso 5º, do regulamento do CMS. No meu sentir, não há que se falar em a norma constante do artigo 3º, parágrafo 1º, itens 1 e 2, anexo 2 do RICMES, com o pretenso argumento de que as saídas de açúcar cristal, tipo VHP, estariam acobertadas por notas fiscais com natureza distinta, exportação daquela realizada. Como bem evidencia a recorrente, ao debruçar sobre o parágrafo 1º do artigo 3º, anexo 2 do regulamento, abre aspas, a norma afirma a necessidade de emissão de documento fiscal e que o referido documento esteja escriturado, condições presentes no caso concreto. O fato de a recorrente ter emitido nota fiscal de exportação, visto ser essa a natureza da operação, não afronta a determinação regulamentar, mas apenas legitima o procedimento do contribuinte em absoluta consonância com a norma. Fecha aspas, digo. Supostas diferenças encontradas de açúcar cristal VHP, como não exportadas, não admitem tributação estadual sob a alíquota de 18%, porque referido produto tem a mesma classificação fiscal dos açúcares da cesta básica, açúcar cristal ou refinado, previstos com benefício fiscal no artigo 3º, 5, anexo 2 do regulamento. Para ser mais claro, o açúcar VHP, comercializado pela recorrente, é do tipo cristal, quer dizer, o cristal que está mencionado no artigo 3º, está classificado na posição 171.1400, decorrente do desmembramento do código 1701.11.00. Aliás, como observado pela recorrente, a posição 17.1.14 é mera modificação da numeração da posição prevista na TIP anterior, 171.11, ambas previstas no artigo 3º, 5, anexo 2 do regulamento, sendo essa a orientação fazendária exposta na resposta à consulta 2516 de 2013. Aí eu reproduzo esse trecho da resposta à consulta. O Decreto-Lei 399 de 38, de onde se extrai o conceito de cesta básica, inclui o açúcar entre seus itens, sequer restringindo específico subtipo. Dessume da Instrução Normativa 47 de 2018 da MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que o açúcar VHP, que significa a sigla Very High Polarization, configura tipo do açúcar cristal bruto, sendo que este, por sua vez, é considerado pelo mesmo órgão governamental produto destinado à alimentação humana através de venda direta ao consumidor final.
Esta circunstância, consumo humano com venda ao consumidor final, reforça o enquadramento do açúcar cristal bruto, em que se insere o produto do tipo VHP, como item essencial à população e, por isso, integrante da cesta básica, com um específico tratamento tributário, redução da base de cálculo do ICMS nas saídas internas, conferido pelo artigo 3º, 5, anexo 2 do regulamento. Para que não remaneçam dúvidas, reproduzo parcialmente os artigos 6º e 7º da Instrução Normativa 47/2018. E aí, para ficar até mais claro, quando eu reproduzo parte desses dispositivos legais, eu ponho em negrito o que nos interessa, né, para relacionar justamente que o açúcar VHP é açúcar cristal bruto, né, e, portanto, é açúcar cristal e, portanto, está albergado pela redução da base de cálculo. O açúcar VHP é espécie do gênero açúcar cristal, e segundo o laudo elaborado pela Universidade Federal de São Carlos, diga-se de passagem, sequer contraditado pela decisão recorrida e tampouco pela recorrida, pode ser até melhor para consumo em comparação com o açúcar cristal tipo branco, que também está albergado pela redução da base de cálculo. A avaliação técnica da entidade de ensino ainda conclui, como bem enunciado pela recorrente no recurso ordinário, que a intitulação açúcar cristal não está adstrita ao tipo branco. Aí eu reproduzo. A venda do açúcar cristal VHP em pacotes de 1 kg, fotos na peça recursal, reforça significativamente sua utilização, consumo humano integrante da cesta básica, o que é corroborado por laudo elaborado pelo Instituto de Tecnologia de Alimentos, ITAL, órgão da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Governo do Estado de São Paulo, acostado ao processo. Ainda que o açúcar cristal VHP não fosse utilizado para consumo humano, estaria beneficiado com a redução da base de cálculo, desde que classificado em uma das posições ali do artigo 3º, 5, anexo 2 do regulamento. A postura e relevância da destinação do açúcar, seja para consumo humano, seja como matéria-prima para a industrialização de outros produtos, com a suficiência da classificação fiscal para a fruição da redução da base de cálculo do ICMS, é sedimentada pela consultoria tributária da Cefaz Paulista, como oportunamente mencionado no recurso ordinário. E aí eu reproduzo. É a resposta à consulta 176 de 2011. Também reproduzo aqui parte da resposta à consulta 245 de 2012, no mesmo sentido. Tecidas essas considerações, deixo de me manifestar sobre os demais argumentos subsidiários expendidos pela recorrente. Em face do exposto, julgo o presente auto procedente, ou melhor, aqui eu errei, não sei se a gente precisa corrigir, é improcedente, tendo em vista a insubsistência das acusações fiscais nele contidas. É assim como voto, presidente. Agradeço, doutor Eduardo. Eu acho que seria bom você corrigir, Eduardo, senão fica um pouco estranho. Tá sem som, Eduardo? Perfeito, presidente. Aí eu edito, então. Ok, só um momento, só. Já é possível. Bem, retifiquei. Ok. Muito bem, o voto está registrado, o processo está em discussão. Eu vou pedir, venha ao doutor Eduardo, eu vou solicitar a vista, para apreciar melhor a matéria. Doutor Inácio, só para complementar, Sim. uma coisa que eu achei, que estava pesquisando aqui, nós julgamos um caso muito semelhante a esse, relatoria do Dr. Carlos, no dia 11 de março. Ah, certo. É o 5036-781. Tá certo, eu tenho essa lembrança. Isso, acho que pode ajudar. Tá bom. Então, doutor Luiz Carlos, o processo está em vista e votará oportunamente. Agradeço a sua presença, um bom dia. Obrigado, doutor Inácio. Agradeço o doutor Eduardo e os demais presentes e desejo a todos uma boa sessão aí. Bom dia. Bom dia, obrigado.
Passar para o processo de MRH Veículos Limitado, recurso ordinário de minha relatoria. Muito bem, o recurso ordinário, a acusação fiscal, deixar de emitir notas fiscais eletrônicas, modelo 55, de saídas nas vendas de veículos usados recebidos para venda em consignação, previsto no artigo 467-1, alinhado ao regulamento. O contribuinte, consequentemente, não pagou ICMS devido nas vendas de veículos usados recebidos para venda em consignação. Emitir indevidamente as notas fiscais eletrônicas, modelo 55, de saída sob o CFOP 5918, devolução de mercadoria recebida em consignação, contendo dados incorretos contra os destinatários e contra a natureza da inflação. Adição primeira instância, julgou procedente o AIM. Inconforme a adição primeira instância, o contribuinte interpôs recurso ordinário requerendo a nulidade do lançamento. A do tramitação fiscal manifestou-se pelo não por recurso ordinário. A protesto sustentacional expressamente requerido nos termos da Lei 13.457 de 2009. Dr. Walter só vai fazer o acompanhamento do processo? Bom dia, sim, só acompanhamento. Tá bom, obrigado. Então, eu vou passar o voto. Inicialmente, observe que, conforme as folhas 23 a 25, todos os veículos recebidos pela autuada eram de pessoas físicas ou pessoa jurídica não contribuinte ICMS. Nessa situação, a resposta à consulta tributária 23.67 de 2021 bem expôs a aplicação de legislação de regência. Diz o seguinte: na entrada do veículo recebido de particular, pessoa física ou pessoa jurídica não obrigada a emitir documentos fiscais, a consulente, com fundamento no artigo 136, inciso 1, a linha A, e no artigo 465, inciso 1, a linhas A e B, inciso 2 do regulamento, deverá emitir nota fiscal de entrada do veículo no estabelecimento, sem destaque do imposto. Diz ainda, caso o veículo seja vendido a terceiro, a consulente deverá emitir nota fiscal de venda de mercadoria recebida em consignação para o adquirente do veículo, nos termos do artigo 467-1, alinhado ao regulamento, com destaque de ICMS. Em virtude desse consignante não ser contribuído no imposto, não deverá haver emissão de nota fiscal de devolução simbólica prevista na linha B, inciso 1, artigo 467 do regulamento. Nesse sentido, também expôs a consulta tributária 23.67 de 2021. O intermediário corretor, para agir em nome próprio sem subordinação ao comitente, não toma parte do negócio, não figura no contrato de compra e venda e não assume responsabilidade pelo bem comercializado, limitando-se a aproximar as partes interessadas em negociar. Diz o seguinte ainda: o que se depende a partir dos elementos fáticos fornecidos é que a consulente, mais do que mera intermediadora, aparentemente toma parte do negócio jurídico e extrapola a simples intermediação entre as partes. A consulente, abre aspas, 1, é contribuinte ICMS, exerce atividade de comércio de veículos conforme registro no CADESP. Recebe fisicamente as mercadorias, documentando tais recebimentos por meio da emissão de documento fiscal próprio. Armazena tais veículos em seu próprio estabelecimento, sendo, portanto, responsável pela sua guarda. E 4, assume a responsabilidade pela realização da operação de compra e venda de seus clientes, sem que o então proprietário do veículo tenha participação efetiva no negócio. Diz ainda, não é possível afastar a tributação de ICMS por meio da realização do mesmo negócio jurídico, nas mesmas condições fáticas, mas sob a forma de contrato de intermediação. As convenções particulares não são capazes de alterar a incidência do imposto, ao, por exemplo, buscar transvestir o faturado do ICMS de figura em jurídico, que faça aparentar a não incidência do tributo. Artigo 123 do Código Tributário Nacional. No caso dos autos, a autuada tem atividade de comércio e varejismo de automóveis, caminhonetes e utilitários usados, ou seja, atividade relativa à mercadoria, veículos usados em questão. Recebeu os veículos usados em seu estabelecimento, houve a emissão de notas fiscais de entrada, com responsabilidade dos veículos seu recinto de exposição, folha 111, e conforme folhas 10 e 11, diversamente informado, participa das tratativas comerciais, recebendo propostas, tirando dúvidas com seus revendedores. Assim, não se limita a aproximar as partes interessadas em negociar, mas sim, para o comprador adquirente dos produtos, Porsche, folhas 22, vou fazer uma pequena correção, é a pessoa que se apresenta como vendedora e é responsável pela conclusão do negócio de compra e venda. Não se caracterizando na intermediação, o acordo de origem do recurso extraordinário
1109583, Distrito Federal, relator ministro Luiz Fux, expôs o seguinte entendimento. A operação civil embargo de execução fiscal compra e vende veículos usados. Consignação mercantil, incidência de ICMS e não de ISS, circulação de mercadorias. Demonstrar que a atividade desempenhada pelo embargante envolvida a circulação de veículos usados, compra e venda, e não mera intermediação com seus clientes, o imposto cabível é o ICMS e não ISS. Deste modo, entendo ser correta a exigência da emissão nota fiscal, a emissão de vendas de veículos com destaque do imposto. A jurisprudência citada pela corrente não é vinculante, uma vez que possui efeito apenas entre as partes. Quanto ao item 2 do AIM, a emissão de notas fiscais contém, conforme o fisco, folhas 20. Incorreções quanto ao destinatário da nota fiscal eletrônica, porque os veículos foram vendidos a terceiros. Também contém correção contra a natureza da inflação, não houve devolução do consignante. De fato, não se trata de retorno de veículos, mas de venda, como exposto acima, em correção contra os destinatários da nota fiscal eletrônicas, pois os veículos foram vendidos a terceiros. Nessa lógica, as notas fiscais de saída de veículos foram emitidas, mas com incorreções que propiciaram o não pagamento de imposto. Assim, entendo que não se trata da falta de emissão de notas fiscais, mas sim de falta de pagamento de imposto para emissão e escrituração de notas fiscais de saída de mercadorias como não tributadas, previsto no inciso 1, como requerido pela recorrente, a linha C, artigo 85 da Lei 674. A redução de base de cálculo do artigo 11 do anexo 1, anexo 2 do regulamento não é aplicável, uma vez que as notas fiscais emitidas não foram as próprias para as operações, como exposto acima, ou seja, não foram cumpridas as condições previstas no parágrafo 1º da fila norma para a utilização do benefício fiscal. A recorrente também alega que, pelo mesmo motivo do documento, novo lançamento ocorreu, onde a multa agrava em mais de 30%, inciso 4, a linha B, sobre a mesma base. Entendo que esse posto assiste razão, uma vez que a emissão de notas fiscais indevidas, ou seja, sem destaque do imposto, proporcionou um pagamento de imposto, ou seja, infrações imputadas decorrem do mesmo fato, razão pela qual deve prevalecer a infração mais gravosa da falta de pagamento de imposto sobre a infração de natureza formal. A matéria relativa à incidência de juros sobre memória já está pacificada pela súmula 13. É direito do contribuinte formular consulta tributária em caso de dúvida, mas após iniciar a fiscalização, a dúvida não é excludente da aplicação de penalidades e da exigência do imposto. Observar que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional nos termos do parágrafo 1 do artigo 142 do CTN. A Lei 17.784 de 2023 não tratou do programa dos conformes, mas sim trouxe alterações aos descontos para pagamento e parcelamento, início voluntário de juros, utilização de crédito acumulado e alteração das multas, caso o contribuinte efetuado renuncie expressamente ao direito de litigar no processo administrativo tributário e desista do litígio. Ou seja, não há qualquer previsão para que a dúvida possa autorizar a autoridade administrativa a deixar de exigir imposto e multa na corrente de inflação e legislação tributária. Pelo exposto, com esse parcial provimento ao recurso ordinário para recapturar a multa do item 1 do AIM para o inciso 1, a linha C da Lei do artigo 85 da Lei 674, e cancelar o item 2 do AIM. Só um momento que eu vou fazer pequena correção de erro de digitação, só um momento. O voto está registrado, o processo está em discussão. Presidente, só para eu entender uma coisa aqui. Sim. A acusação do item 1 é porque não foi emitida a nota de saída para o terceiro, e a acusação do Isso. item 2 foi porque foi emitida para os mesmos veículos Sim. a nota de devolução, né? Então, Sim. na verdade, a nota emitida, essa nota que foi emitida no item 2, na verdade, deveria consignar o A terceiro. venda. Isso. Tem que ser nota fiscal de venda em consignação. Consignar o terceiro com destaque do imposto. Tá, entendi. Então, são as mesmas mercadorias aqui. São os mesmos veículos.
2 veículos. Tá, entendi. Perfeito, não era só isso mesmo que eu queria entender, só por que que houve a subsunção aqui, por que que houve a recapitulação do item 1. Ok, Perfeito, só isso obrigado. mesmo. O processo ainda está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Iniciada a votação, o recurso de MRH Veículos Limitada foi conhecido e parcialmente provido. Agradeço ao Dr. Walter, um bom dia. Bom dia. Posso só fazer uma indagação, por favor? Sim, claro. A reclassificação da multa foi para qual artigo, qual inciso? O artigo 85, inciso 1, a linha C. Tá, foi reclassificado para esse Isso. inciso e a linha, então. Isso. E o item 2 foi cancelado. Foi cancelado, isso mesmo. Tá bom. Obrigado pelo esclarecimento. Passar para o processo de Ciaplac Comércio Forro PVC Limitada. É um recurso ordinário, relator do Dr. Carlos Henrique. Não há protesto por sustentação oral. Obrigado, presidente. O auto é composto de 3 autos de infrações. A primeira infração deixou de escriturar no livro de registro de entradas no período de maio de 2018 a dezembro de 2020, notas fiscais eletrônicas, referente à entrada de mercadorias nos estabelecimentos, sendo que já se encontram escrituradas nas operações do período. O item 2 deixou de escriturar no livro de registro de entradas nos meses de julho e outubro de 2018, janeiro, setembro e outubro de 2019, janeiro e fevereiro de 2020, notas fiscais eletrônicas referente a entrada de mercadoria no estabelecimento também. E a terceira deixou de pagar o ICMS no montante de tal nos períodos de janeiro a dezembro de 2018, 19 e 20, decorrente de operações de saídas de mercadorias tributadas omitidas pelo fisco, apurado por meio de levantamento fiscal, realizado com fundamento no artigo 509 do RICMS, decorrente de constatação de suprimentos de caixa não comprovados, enquadramento de hipótese artigo no inciso 2 do artigo 509-A do RICMS. Inconformado, a atuação apresentou defesa, folha 74257, a autoridade fiscal rebateu todos os argumentos prognando pela procedência de auto-infração, houve a conversão de julgamento de diligência, folhas 861 e 863, para que o encaminhe ao agente fiscal atuante retificasse o lançamento fiscal, tomando por base os livros contábeis apresentados pela defesa e demais fatos apurados no processo, como falta de escruturação contábil de documentos fiscais objeto dos itens 1 e 2. 2. Elaborasse o termo de ratificação, caso alterasse o fundamento da acusação por alteração dos incisos dispostos no artigo 509-A, ou houvesse aumento do crédito tributário, caso deveria ser devolvido a recorrente o prazo para pagamento de débito ou apresentação de nova defesa nos termos do artigo 6.374 e 89, artigo 14, parágrafo 2º. A autoridade atuante, em resposta à folha 866, informou que a retificação do lançamento fiscal, tomando por base os livros contábeis apresentados na defesa, iria alterar a hipótese que permitia a presunção de ocorrência de operações tributárias omitidas ao fisco no inciso 2. Constatação de suprimento de caixas não comprovados. Para o inciso 5, a existência de entradas de mercadorias não registradas, do artigo 509-A do RICMS, bem como aumentaria o valor do crédito tributário, sendo necessária a elaboração do termo de re-ratificação, e solicitou à autoridade julgadora fiscal que determinasse a re-ratificação no sistema de pátio, uma vez que, sem tal determinação, não seria possível a re-ratificação do mesmo após a apresentação de defesa. Apresentação fiscal determinou o encaminhamento da autoridade julgadora para providência, a autoridade julgadora converteu o julgamento de diligência, laboratório do termo de ratificação e ratificação do auto de infração de folhas 871. A Delegacia Regional Tributária de Ribeirão Preto lavrou o termo de retificação e ratificação de folhas 87679 e a nova notificação de DEC de folhas 889 e 890, do qual consta trata-se de auto de infração lavrado contra a recorrente no valor de R$ 4.578.901.082. Inconformado com a atuação
e com a retificação e ratificação que acarretou a majoração do valor constante do referido auto-infração, a empresa recorrente apresentou defesa, da qual deduziu, da qual eu destaco. Decisão de primeira instância julgou totalmente procedente o auto-infração, ratificando, mantendo as penalidades aplicadas. A recorrente apresentou recurso ordinário para esse tribunal depositário, reprisando os argumentos apresentados em defesa propugnando pelo cancelamento do auto-infração. E a representação fiscal rebateu os argumentos da recorrente e requeriu também o não provimento do recurso ordinário. Viável conclusão e relatório. Vou direto ao voto. Primeiramente, a fase preliminar de nulidade, em que a fiscalização produziu detalhado relatório circunstanciado, folhas 10 e 12, fase prova da acusação ainda demonstrativo 1, folhas 3 e 17, 2, 3, 4, livro de registro de entradas, balanço, notificações fiscais e respectivas respostas, CADESP, DANFIS e PGDAS. Assim, não há reparo a ser feita no trabalho produzido pela fiscalização que deram origem à lavratura do auto-infração, tendo este auto-infração sido lavrado nos termos do Código Tributário Nacional, no artigo 142, parágrafo único. Foi também assegurado a recorrente o direito de ampla defesa e acreditar, tendo sido a possibilidade de inidir o trabalho fiscal, configurando absoluto respeito ao devido processo legal. No entanto, a recorrente não conseguiu lidir o trabalho de fiscalização e, através da documentação por ela fornecida, restou comprovada a prática de hipótese prevista no artigo 509-A do RICMES. No mérito, alega a recorrente quanto ao item 3, que o levantamento fiscal está totalmente equivocado a não considerar prejuízo financeiro, perdas, pagamentos de impostos, inclusive pagamento de PGDAS, entre outros erros. Nos termos do artigo 509 do RICMES, presume-se a ocorrência de omissão em operações de prestações de serviços tributáveis, realizadas sem pagamento de impostos, na hipótese de existência de entradas de mercadorias e não registradas diante dessa presunção. Cabe ao contribuinte o ônus da prova da não ocorrência de fatos geradores ou não de pagamento de imposto. Na hipótese dos autos, o fisco constatou a existência de entradas de mercadorias não registradas. Diante dessa constatação e da incapacidade da recorrente de produzir a necessária para a comprovação das diferenças encontradas pelo fisco, restou configurada a presunção de suprimentos de caixa não comprovados. Restou em controvérsia o fato de que a recorrente não escriturou na contabilidade operações de entradas discriminadas no demonstrativo 5, de folhas 886 a 888, que ensejou a presunção de omissão de operações tributáveis realizadas sem o pagamento de imposto nos termos do artigo 509-A, inciso 5 do RICMES. Cabe destacar, brilhantemente, entendimento manifestado pelo ilustríssimo juiz Rafael Zuni Neto em seu voto, proferido seu julgamento à auto-infração, folha auto de infração 403-9489-0, acerca da presunção e do levantamento fiscal, razão da falta de escrituração dos documentos do livro de registro de entradas. Daqui ele fala assim, vale dizer que o artigo 509 do RICS de 2000, aprovado pelo decreto 45.490 de 2000, autoriza o trabalho fiscal onde as diferenças, como examino, com detalhes, são extraídas dos elementos fornecidos pelo próprio contribuinte e dos seus livros e registros fiscais, além de notas fiscais de entradas e saídas, decorrentes dessa diferença, de uma obrigação principal de pagar determinado tributo, bem como, em virtude do descumprimento desta obrigação principal ou acessória, colocando o contribuinte como em curso de penalidade fixada da norma, da qual eu transcrevo também o voto do ilustre juiz Rafael Zuni Neto. Deste modo, se afigura totalmente improcedente as alegações da recorrente em sede preliminar, motivo pelo qual afasta a preliminar de nulidade e de que o auto de infração tenha sido lavado por mera presunção, sem comprovação inequívoca do fato gerador, conforme preconiza o artigo 142, tendo em vista que a atuação está baseada em diferença, o levantamento fiscal é amparado por expressas disposições legais constantes na Lei 6.334 de 89. Acerca da alegação de que ocorreram falhas do contador, essa não socorre ao recorrente, que deverá buscar vias apropriadas para tal alegação, não cabendo a esse Tribunal de Impostos, esse Tribunal Administrativo, análises e decisões acerca dessa questão. No caso do auto-infração interna, a conexão lógica entre o fato comprovado, não escrituração contábil de entradas de mercadorias e o fato presumido, omissão de operações de saída sem o pagamento de imposto, bem como explicou o agente fiscal no relatório circunstanciado, folhas 884 e 85, é que as aquisições de mercadorias mantidas à margem da contabilidade foram pagas com recursos não contabilizados, provindo chamado Caixa 2, mantido por vendas de mercadorias não registradas e sem pagamento de imposto, como salientou a representação fiscal em suas contrarrazões.
A alegação de que não teve oportunidade de apresentar justificativa também não socorre recorrente, pois teve oportunidade de comprovar a licitude de suas operações, o que não ocorreu, diante das omissões de sua escrita fiscal e contábil. E o ônus da prova em ocorrência do fato desconhecido, fato presumido, cabe àquele quem recai os efeitos da presunção, como bem destacado pela representação fiscal, no caso, a recorrente cujas razões e provas apresentadas não foram suficientes para desconstruir a presunção legal do constante dos autos. Relativamente aos valores declarados via PGDAS e impostos eventualmente recolhidos, como salientou a decisão de primeira instância, esse em nada afeta o movimento real tributável apurado, porquanto tratam de valores que foram declarados oficialmente ao fisco, ao passo que os valores cobrados nesta autuação correspondem aos valores de operações que foram omitidos ao fisco. No tocante à alegação em ofensa ao princípio da não cumulatividade, para que o contribuinte tenha o direito ao crédito, deve entender o preceito pela legislação e de regência, principalmente proceder à escrituração dos respectivos documentos fiscais, não havendo que se falar em violação ao princípio da não cumulatividade dos casos dos autos. A recorrente alega que, quanto ao item 1 do ato de infração, deve ser aplicada a teoria da consunção, devendo tal item ser absorvido pelo item 3 do ato de infração. Todavia, o artigo 85 da 6.374-89, que tipifica as infrações tributárias relativas ao ICMS, dispõe em seu caput que descumprimento das obrigações principais e acessórias instituídas pela legislação de imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias, sobre a prestação de serviços de transportes interestadual, intermunicipal e de comunicação, fica sujeito às seguintes penalidades. Parágrafo 1º do 85 da mesma lei, que disciplina que a aplicação das penalidades previstas neste artigo deve ser feita sem prejuízo da exigência do imposto em auto-infração, ou seja, as penalidades são independentes e cumulativas e não constam das exceções expressamente previstas no parágrafo 3º do artigo 85. Por conseguinte, tendo em vista as penalidades imputadas no ato de infração não estão previstas nas exceções do parágrafo 3º do artigo 85 da Lei 6.374, esta deve ser aplicada de forma independente e cumulativa, não havendo que se falar em consunção. Tendo em consideração as alegações da recorrente sobre a indevida incidência dos juros diários em patamar a taxa Selic, com fundamento na súmula 10 desse decreto do Tribunal de Impostos e Taxa, há que destacar que as operações ocorreram entre 2018 e 2020, e os cálculos efetuados pelo FII já se encontram dentro dos patamares estabelecidos na base Selic. Antes exposto, decido por conhecer o recurso ordinário para negar-lhe provimento, mantendo a decisão proferida em sede de defesa, que julgou integralmente o precedente voto de infração, assim como eu voto, presidente. Beleza. Doutor Carlos, pedir apenas fazer o registro do voto. Já está registrado, presidente. Obrigado. Doutor Carlos, eu apenas, em geral, quando tem o levantamento fiscal e é baseado na falta de registro das notas fiscais de entrada, em geral eu aplico a consunção, Tá. tá? Então eu vou fazer a pequena preferência nesse sentido. Ok, presidente. Só um momento.
Presidente, eu só vou me ausentar por 1 minuto, tá? Fechar a câmera, já retorno, só 1 segundo, Ok, só estou terminando aqui. tá? Muito bem, só aguardar o doutor Eduardo, que eu já fiz a minha preferência. Ele só pediu do item 1, né, Tabir? Isso, só. Então, eu fiz a Só do item. preferência, é curta a leitura. Peço licença para dividir o relator contra a construção. Para o item 1 do AIN, expressamente requerido pelo autuado, entendo que se aplica a construção, uma vez que o levantamento fiscal resultou em diferenças em razão da falta de escrutação das notas fiscais do livro de registro de entradas, o que demonstra que as respectivas condutas não são autônomas. A inflação de natureza formal é absorvida pela inflação de natureza material. Para o terceiro artigo 35 da Lei 6374, determina as hipóteses que haverá da acumulação de penalidades. Entendo que referir a norma trouxe as hipóteses que foi possível, considerando os tipos nacionais em abstrato, identificar as situações de absorção de condutas. No entanto, em concreto, as inflações são descritas conforme suas situações fáticas, e assim entendo ser possível identificar a ocorrência de construção não prevista a priori no parágrafo 3º do artigo 85 da 674. Em situações envolvendo as duas acusações em questão dos bens autos, a Câmara Superior decidiu no mesmo sentido no julgamento dos AINs 30.27.7670, do relator Dr. Alberto Podgaek, e 40.051.89, relator Dr. Argos Campos Ribeiro Simões. Tanto está cancela o item 1 do AIN. No mais, acompanho integralmente o relator, pelo exposto, conheço do parcial pelo recurso ordinário para cancelar o item 1 e manter integralmente os demais itens do AIN. É assim que eu voto. Os votos estão registrados, o processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Iniciada a votação, recurso ordinário de CEAPLAC Comércio Forro PVC Limitada foi conhecido e parcialmente provido nos termos do meu voto. Muito bem, com isso, encerramos o processo do dia de hoje. Então, podemos encerrar a sessão de julgamento dessa primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, do dia 1º de abril de 2025. Agradeço a presença de todos e pediria para o Jair encerrar a gravação.